Shalom, Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, Pastor Will está aqui para compartilhar a palavra de Deus. Já vou direto na palavra, eu já orei, já busquei, já me coloquei como instrumento do Senhor para transmitir a palavra, porque a palavra é como uma espada de dois gumes. Ela entra cortando aqui e aí. Amém? Então, quando eu recebo, vocês também recebem, porque Deus dá deliberadamente àqueles que o buscam. E se você quer receber uma resposta, você quer que Deus fale, você quer uma revelação, você quer uma solução para algo que você está passando, preste atenção na palavra do Senhor, porque à medida que ela sai das Escrituras Sagradas, quando é verbalizada, ela é uma só para todos. Mas à medida que ela entra no teu coração, depende da aceitação, depende da sua entrega, depende de você, como vai recepcionar esta palavra para ela agir, porque Deus não invade. Amém? Deus pede licença. E se você der licença para o Senhor, a palavra vai entrar, vai falar e você vai ser abençoado. Glória a Deus. Atos capítulo de número 26. Tem um versículo que diz aqui sobre a conversão de Paulo. Quando Paulo estava indo para Damasco perseguir a igreja. Nessa época o nome dele era Saulo, né? Antes da conversão. Depois da conversão virou Paulo, o apóstolo do Senhor. Mas então, na medida em que ele estava indo para Damasco com a carta para perseguir a igreja de Cristo, ele então recebeu uma luz do alto que o deixou completamente atordoado e ele caiu em terra. E aí ele ouviu: Saulo, Saulo. Diretamente ele disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: sou eu, Jesus. Por que me persegues? Então ali ele ficou, no mesmo momento, ele ficou cego das vistas por 3 dias. E aí Ananias foi. Então a história dele está toda aqui no livro de Atos. Depois você leia, é a conversão dele. Eu quero só enfatizar rapidamente esse versículo que diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Meu querido irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. A conversão é você deixar um caminho e voltar para o outro caminho. Você converte, né? Você sai daquele caminho que você está e toma um novo rumo. Então, quando você se converte, você sai do caminho do mundo e vai para o caminho de Cristo. É assim que é a conversão. E a partir dessa conversão, que for fidedignamente de arrependimento, se você estiver com sinceridade se entregando ao Senhor e verdadeiramente se teve um encontro com o Senhor, você passa a ser templo, morada do Espírito Santo. Neste momento você passa a ser. E você começa a ter então uma experiência com Deus, né? E aí você não é mais a mesma pessoa. Não tem como você ter um verdadeiro encontro com o Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível isso. Isso não acontece. Se você teve um encontro, diz que teve, e continua sendo a mesma pessoa, agindo da mesma forma, tendo os mesmos sentimentos e sentimentos, então eu quero, infelizmente, dar uma notícia. Você não teve um encontro com o nosso Senhor. Você não se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho da Graça, né? Você teve um convencimento naquele breve momento, e o convencimento ele é diferente da conversão. Uns ficam convencidos e outros se tornam convertidos. Amém? Paulo então foi convertido. O que eu quero dizer com isso é que essa expressão recalcitrar contra os aguilhões é algo em que eu trazendo um exemplo aqui do mundo secular, é como se você estivesse dando um soco em ponta de faca. Você já ouviu essa expressão popularmente falada por aí?
Rapaz, não adianta você ficar dando soco na ponta de faca, não. Ou seja, o que você está fazendo é inútil, né? Então, assim, recalcitrar são repetidas vezes, insistência naquilo, em que não vai dar certo. E aguilhões é como se fosse um instrumento pontiagudo. Antigamente tocava o boi, a boiada, com a vara em uma ponta de um vergalhão, né? Para espetar o gado, para conduzir o gado, né? Então esses aguilhões são alguma coisa pontiaguda, algum instrumento pontiagudo. Por isso que eu fiz aí uma comparação com com esse ditado, vamos dizer assim, popular, que é aquele dando soco em em ponta de faca, que não vai resolver a situação nenhuma, né? Então, quando Deus te chama e você começa a resistir, você está praticando dessa forma. Então, Jesus estava falando, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta você resistir. Não adianta você ter aquela resistência, sabe? Aquela. Como se eu posso colocar para vocês de um modo mais simples, você possa resistir, que você possa entender o que a palavra diz, né? Quando você fica com aquela recusa, e é inevitável que a coisa aconteça. Por aí eu acho que deu para entender também, né? Então, irmãos, quando Deus chama, quando Deus proclama, quando Deus te dá o privilégio de você ter esse encontro, essa conversão, então você é uma pessoa privilegiada, não adianta você resistir. É como você dar soco e ponta de faca. Amém? O que eu quero dizer com isso? Um momento ou outro da tua vida, você vai voltar aos braços do Pai, aos pés do Pai. Então aqui Paulo aconteceu isso com ele. O Saulo virou Paulo, o apóstolo Paulo. E todos nós, convertidos, temos, aleluia, o nosso momento de conversão. Quando foi que aconteceu com nós? A nossa conversão, o nosso encontro verdadeiro com o Senhor, que transformou a nossa vida. Isso é maravilhoso, porque aí vem o primeiro amor, e a sede, a fome, a busca, e a alegria, e aquele mix de sentimentos bons, que você fala, como eu pude viver esse tempo todo sem a presença de Jesus, né? Como eu pude viver esse tempo todo. Então, irmãos, aqui nós temos que ver que o ápice da debilidade do ser humano, da criatura, é viver completamente alienado da presença de Deus. Completamente separado da presença de Deus. Porque se você não tiver Deus contigo, você é uma pessoa cega, literalmente, né? Não digo literalmente porque não estou falando do mundo natural, cega dos olhos, mas cega espiritualmente. Paulo foi literalmente, ele perdeu a visão por 3 dias. Depois Ananias foi lá, a mando do Senhor, e ele recuperou a visão. E aí ele passou a proferir o evangelho do Senhor e ser o grande apóstolo dos gentios, né? Mas nesse caso você tem uma cegueira espiritual e as pessoas vivem dessa forma, apalpando, entendeu? As coisas para poder enxergar. Porque a partir do momento que você se converte, a sua visão se torna uma visão totalmente diferente do mundo natural. Você começa a ter uma percepção das coisas em volta, em que envolve o mundo espiritual. Então, irmão, é necessário que nós busquemos isso, aqueles que ainda não se converteram,
que venha buscar essa conversão, esse encontro, que venha pedir ao Senhor, que venha clamar a Deus, porque o homem não tem salvação sem a presença de Deus. Porque a cura e a libertação é algo que provém da presença do Senhor na vida da pessoa, na vida do cristão, na vida do ser humano. A cura e a libertação vem da presença do Espírito Santo na sua vida. A pessoa pode estar andando por aí para todo lado, mas pode estar presa, porque muitos estão no meio de pessoas e se sentem presas. A síndrome do pânico é um exemplo disso. Doenças psicossomáticas, como a depressão, a síndrome do pânico e demais doenças que tem aí, essas doenças te prendem. Você se sente preso, você não está liberto, assim como as drogas, qualquer tipo de vício. Você se sente preso naquilo ali. Você está me entendendo? Então você não é livre. Você não é livre. Lamento te informar isso. E a cura também vem da presença do Senhor na sua vida, seja ela qual for a cura. Se é patológica, se é psicossomática, se é espiritual. Você está me entendendo o que eu estou falando para você? Não dá para você viver uma vida alienado da presença do Criador. Como que a criatura vive alienada da presença daquele que o criou? É simples, é você pensar dessa forma. Você está me entendendo como é que é? Mas as pessoas ficam cegas, porque o inimigo cega, entorpece a mente e não deixa que você enxergue, ou que você perceba essa situação em que você se encontra, para você não sair da escravidão dele e sentir a liberdade com Cristo, porque Cristo é liberdade. Então, irmão, se você está passando por algum problema, uma dificuldade, se você se sente preso, se você tem uma enfermidade, seja ela qual for, você primeiramente busca Deus. É um conselho que eu vos dou, inspirado pelo Espírito Santo, porque muitas vezes você não sabe nem como agir, e eu estou aqui para te ajudar nesse sentido, para que você reflita sobre o que eu estou falando, da parte de Deus e do Senhor. Eu sou ministro da igreja, eu estudo a palavra, eu busco o Senhor, eu não sou uma pessoa alienada com religiosidade. Eu sou fiel às Escrituras Sagradas, porque lá tem os preceitos, os princípios e os mandamentos de Jesus Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, o próprio Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Percebe isso? Não dá para viver uma vida completamente alienada do seu Criador. Não dá, não tem como, é impossível. E eu vou finalizar citando para vocês João capítulo 14, versículo de número 6. Que diz assim, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu não estou falando aqui a respeito de doutrina, de prosperidade, que é o que pregam hoje as igrejas neotestamentárias, os pregadores neotestamentários. A intenção é pregar sempre isso e deixam de falar sobre a salvação da tua alma, que é uma doutrina
de soterologia, que fala sobre a salvação. O intuito é você ser salvo nessa vida. Jesus veio para que você tenha a chance dessa salvação. Você está me entendendo isso? Se ele veio para nos salvar, é porque nós estamos condenados de alguma forma, meu querido. E a intenção é salvar a vida. Tem algo mais importante do que a vida? Não tem. E é exatamente isso que quis fazer. É difícil de entrar na cabeça. É difícil você fazer uma análise sobre isso. E você pensar a respeito disso. Ele veio para salvação. Hoje prega prosperidade, prega isso, prega aquilo. Ninguém prega mais a salvação. Porque o inimigo, ele age dentro também das igrejas, no meio desses líderes disfarçados de ovelhas, de pastores, mas são lobos famintos por almas, guiados pelo príncipe das trevas. Não vou generalizar, existem bons pastores e líderes, lógico que tem, são muitos, mas a maioria, principalmente esses televisivos, esses que vão nas internet, esses que, entendeu? Que a intenção deles é completamente outra, meu irmão. Não é trabalhar para o reino do céu verdadeiramente e passar a palavra do Senhor verdadeiro, porque se existe o céu, existe o inferno. E quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, meu irmão, ele está dizendo assim, que o caminho é um só, não existe dois caminhos, ele é o caminho. Se a verdade é ele, então o resto é tudo mentira, meu querido. Então se você encontra a verdade, encontra o caminho correto, o resultado é você ter vida em si mesmo, porque ele diz que eu sou vida. Como que você vai ter vida fora de Jesus Cristo? Eu estou pregando sobre a salvação. Salvação. Entendeu? Poucas igrejas pregam isso, mas a igreja Rabone Yeshua, que é uma igreja de cura, de libertação, ela prega sobre a salvação da alma, a salvação do espírito pós-morte. Tem um provérbio que diz: melhor estar no velório do que estar em outro lugar. Porque no velório você pensa sobre a tua vida, você reflete que do pó você veio e do pó você voltar, e que esse é o destino de todo mundo. Não importa sua posição social, sua etnia, gênero, não importa nada disso. Não visa isso, não faz exceção nenhuma. A morte, ela leva tanto o rico como o pobre, o honesto como o desonesto, o preto, o branco, o amarelo, entendeu? Todos vão para o mesmo lugar, e isso é sabido de nós. O ser humano sabe disso, com certeza absoluta, todos sabem disso. Mas ficam cegos a respeito disso, alienados a respeito disso. Nós temos que falar da salvação, porque a morte é o destino de todos os seres humanos. Que Deus os abençoe grandemente e que essa palavra seja algo impactante na tua vida, meu querido. Pense na salvação, pense na tua família, pense na salvação dos seus. Pense na tua vida. Converta agora ao Senhor. Se ajoelhe e confesse Jesus como o único e suficiente na tua vida, para que haja uma transformação e você seja verdadeiramente curado, liberto e salvo pelo sangue de Jesus. Que Deus os abençoe.